Era um silêncio pesado, denso como a névoa que às vezes cobria as montanhas de Minas Gerais onde Dona Elza vivia. Não era o silêncio sereno da velhice, mas o eco da ausência, o vazio deixado por Joaquim, seu marido de 50 anos, que partira fazia apenas 6 meses. Elza, aos 73, sentia cada um desses meses como um ano, cada dia como uma década. A casa, antes cheia de risadas e o cheiro do café coado por ele, agora parecia um mausoléu particular. Os filhos, Benedito e Lúcia, com suas vidas corridas, ligavam, visitavam, tentavam preencher, mas não era o mesmo. Joaquim levava consigo não só o seu coração, mas também a alegria miúda dos dias, o aconchego dos pequenos rituais. Ela se sentava na poltrona da sala, bordando sem muito ânimo, os olhos fixos num ponto invisível no horizonte, enquanto a pequena televisão ligada apenas para fazer companhia murmurava notícias que não lhe interessavam. A herança que Joaquim deixara não era fabulosa, mas era confortável. A casa, quitada, algumas economias no banco, resultado de uma vida de trabalho honesto e sacrifícios. Dinheiro suficiente para Elza viver o resto de seus dias com dignidade, sem apertos, talvez até fazer aquela viagem à Aparecida que sempre sonharam. Mas o dinheiro, por mais seguro que estivesse no banco, não abraçava, não conversava, não afastava a solidão que corroía suas entranhas. Foi numa tarde de quarta-feira, no grupo de oração da igreja, que ele apareceu, Roberto. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, um sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar a alma de Elza. Ele não era da cidade, viera, segundo ele, para visitar uma prima distante e acabara ficando, encantado com a quietude do lugar. Ele sentou-se ao lado dela, na última fileira de cadeiras, e durante o terço sussurrava comentários gentis sobre a melodia dos cantos ou a beleza dos vitrais. Ao final, enquanto todos se dispersavam para o lanchar com bolo, ele se apresentou. Roberto, muito prazer, Dona Elza. Fui apresentado à sua reputação de cozinheira de mão cheia e à sua bondade por todos aqui. Elza corou. Há quanto tempo ninguém lhe dizia algo assim, com tanta sinceridade aparente? Joaquim a elogiava, claro, mas era o elogio de quem já conhece cada dobrinha da alma. Roberto era a novidade, o sopro de ar fresco. Nas semanas que se seguiram, Roberto tornou-se uma presença constante e agradável. Ele a encontrava na praça, no mercadinho, e sempre tinha uma história engraçada ou um elogio para ela. Falava de si de forma discreta, mencionando que era viúvo também, mas que não gostava de ficar remoendo o passado. Vivia de uns pequenos investimentos e gostava da vida simples do interior. Elza se sentia mais leve, mais viva. A risada, antes engasgada pela tristeza, começou a brotar novamente. Lúcia, sua filha, notou a mudança. Mãe, a senhora está diferente, mais animada. É esse seu Roberto, não é? Elza sentiu um arrepio de contentamento. Ele é um bom homem, Lúcia, um companheiro, sabe? Depois de tanto tempo sozinha, é bom ter alguém para conversar, para sair. Benedito, mais caladão, apenas observava. Que bom que a senhora está feliz, mãe. Só tenha cuidado, a senhora sabe como são as coisas hoje em dia. A fala de Benedito, tão cheia de uma preocupação quase infantil, a irritou um pouco. Eu não sou nenhuma boba, meu filho. Sei me cuidar. Roberto era mestre em fazê-la sentir-se especial. Levava flores, pequenas bugigangas que encontrava e dizia que a inteligência e a beleza de Elza eram incomparáveis. Ela, que havia passado a vida toda sendo a esposa de Joaquim, a mãe de Benedito e Lúcia, de repente se via como Elza, uma mulher desejável, interessante. Joaquim me perdoa, mas essa sensação é tão boa, ela pensava, enquanto o coração de 70 e poucos anos batia como de uma moça. Ela se lembrava de Joaquim, claro, do jeito que ele a segurava pela mão, da voz rouca dele contando piadas sem graça. Mas Roberto era a promessa de um futuro, não a sombra de um passado. A conversa sobre dinheiro veio de forma tão natural que Elza mal percebeu o terreno escorregadiço sob seus pés. Dona Elza, Roberto começou um dia, enquanto tomavam café em sua varanda. A senhora tem uma casa linda, uma vida tranquila. Mas sabe, o dinheiro parado no banco, com essa inflação, perde valor. Eu tenho uns amigos que são feras em investimentos, coisa séria, sabe? Nada de risco, mas um retorno muito bom. Pena que eu não tenho mais capital para aproveitar essas oportunidades. Ele suspirou, um suspiro de quem lamenta uma chance perdida. Elza, que sempre fora cuidadosa com as finanças, pensou em Joaquim. Ele sempre dizia, dinheiro é para ser guardado, Elza, é a nossa segurança. Mas Roberto falava com tanta convicção, com um brilho nos olhos que parecia prometer um futuro ainda mais dourado. Que tipo de investimento seria, Roberto? Ela perguntou, a voz um pouco trêmula.
Ele sorriu, um sorriso que dissipava qualquer sombra de dúvida. É algo no ramo imobiliário, construção de pequenas casas em um condomínio fechado, um projeto com alta demanda. Em poucos meses, seu dinheiro dobraria, talvez até mais. Imagine, Dona Elsa, poder viver ainda mais tranquila, quem sabe até aquela viagem dos sonhos, sem preocupação alguma. Ele pintava um quadro tão vívido, tão tentador. As dúvidas surgiram, uma pequena, teimosa voz dentro dela, mas Roberto era tão convincente. Ele mostrava documentos, relatórios com gráficos, tudo parecia profissional e bem-sucedido. Ele até sugeriu que ela conversasse com os outros investidores, pessoas, segundo ele, haviam lucrado muito. Mas no fim, sempre havia uma desculpa para o encontro não acontecer ou para as conversas serem rápidas demais. Estão todos ocupados, Dona Elsa, gente de negócios, sabe como é. Lúcia, por outro lado, tinha suas próprias preocupações. Mãe, esse negócio de investimento milagroso, a senhora tem certeza? Não é bom mexer no dinheiro da poupança que o pai deixou? É a segurança da senhora. Benedito, com sua calma usual, reforçou. Mãe, o senhor Roberto não é daqui, a gente não conhece a vida dele direito. Elsa sentiu-se atacada. Vocês não querem que eu seja feliz, acham que sou uma velha senil que não sabe o que faz. Ele me quer bem, e isso é inveja de vocês. As discussões tornaram-se mais frequentes, mais azedas. Elsa se fechava, sentindo-se incompreendida. Não era só o dinheiro, era a felicidade que Roberto lhe prometia, a chance de recomeçar. O primeiro aporte foi de uma quantia menor, mas significativa, o equivalente ao carro que Joaquim comprara anos atrás e que ela vendeu depois que ele se foi. Em menos de 3 meses, Roberto trouxe o retorno, uma parte do lucro prometido em dinheiro vivo. Para a senhora ver que não é conversa fiada, Dona Elsa, o negócio é sério. Elsa vibrou. Aquele dinheiro extra no seu bolso, sem ter precisado mover um dedo, reforçou sua confiança. A voz da razão, a desconfiança de seus filhos, tudo parecia bobagem diante daquele lucro palpável. Agora é hora de ir com tudo, Dona Elsa, ele disse, os olhos brilhando. O próximo lote de investimentos é ainda maior, um retorno garantido de mais de 30% em 6 meses. Mas precisa ser rápido, é o tipo de oportunidade que não espera. Elsa hesitou por um instante. Era o dinheiro da poupança de uma vida, o que Joaquim havia deixado para ela viver sem preocupações. Mas a imagem de Roberto, seu sorriso gentil, as palavras doces, o futuro que ele pintava para eles, era mais forte. Ela liquidou a maior parte de suas economias. Pensou na viagem à Aparecida, em talvez comprar um carro novo para Benedito, ou ajudar Lúcia a reformar a cozinha. Era o sonho de uma nova vida, de uma abundância que parecia merecer. Dias viraram semanas. As ligações de Roberto começaram a rarear. As desculpas se tornaram mais vagas. Problemas com a burocracia, atrasos nos documentos, um imprevisto com o fornecedor. Elsa sentia um frio na barriga, mas se esforçava a acreditar. Não podia ser. Roberto era tão bom, tão carinhoso, ele não a trairia. Ela se lembrava das mãos dele acariciando as suas, do olhar fixo em seus olhos enquanto ele prometia um futuro juntos. As noites se tornaram longas, cheias de insônia e um nó na garganta. Foi Lúcia quem, ao notar a mãe cada vez mais pálida e distante, insistiu em investigar. Com a ajuda de um amigo advogado, descobriram que a tal empresa de investimentos não existia. Os documentos eram falsos. Roberto, cujo nome completo era Roberto Antunes da Silva, tinha um histórico de golpes em várias cidades, sempre visando mulheres idosas e viúvas com algum patrimônio. O nome da prima, do condomínio, dos outros investidores, tudo era uma farsa elaborada. A notícia caiu sobre Elsa como um raio em céu azul. Não, como um terremoto que abria um abismo sob seus pés. Ela sentou-se na poltrona onde Joaquim costumava ler o jornal e um soluço seco rasgou seu peito. As economias de uma vida, a segurança que Joaquim tanto prezava, o futuro que Roberto lhe prometera, tudo havia desaparecido. E com ele, a dignidade, a fé nas pessoas e a esperança de uma velhice tranquila. A viúva, que buscava companhia para sua solidão, havia sido brutalmente abandonada. Abandonada não só pelo homem que amara em seu tardia paixão, mas abandonada de seus sonhos, de sua paz. O desespero deu lugar a uma vergonha avassaladora. Como ela, uma mulher experiente, mãe de 2 filhos, viúva de um homem tão íntegro, pôde ser tão cega? Ela se lembrou das advertências de Lúcia e Benedito, das suas próprias intuições ignoradas, dos sinais que agora pareciam gritar. Eu estraguei tudo, ela murmurava, as lágrimas escorrendo sem parar. Joaquim, me perdoa. Lúcia e Benedito, apesar da raiva contida, não hesitaram em amparar a mãe. A casa, felizmente, ainda estava em seu nome quitada, o que evitou o completo desastre financeiro. Mas o dinheiro da poupança, a quantia considerável que Joaquim deixara, havia evaporado. A viagem à Aparecida, o carro para Benedito, a cozinha para Lúcia, tudo virou fumaça. A vida de Elsa se tornou um amargo recomeço.
As manhãs na poltrona não eram mais apenas solitárias, eram dolorosas, pontuadas pela lembrança do engano. Ela tinha que aprender a viver com menos, a refazer os planos. A tristeza não era da saudade de Joaquim, mas da decepção profunda, da traição. A memória de Roberto, antes tão agradável, agora era uma ferida aberta, supurando. Eles tentaram reaver o dinheiro, mas Roberto Antunes da Silva havia se evaporado no ar, deixando apenas um rastro de documentos falsos e corações partidos. O caso, como tantos outros, talvez nunca tenha um final feliz nos tribunais. A viúva abandonada não estava mais fisicamente sozinha, pois seus filhos se tornaram seus pilares de apoio. Mas a solidão que agora acompanhava era de uma natureza diferente. Era a solidão da alma ferida, do coração que se permitiu amar novamente e foi cruelmente traído. Elsa ainda bordava na poltrona, mas agora seus olhos não buscavam um ponto invisível no horizonte, e sim as linhas intricadas de um novo desenho, na esperança de que com cada ponto ela pudesse tecer um novo sentido para sua vida.